É isso aí, nós estamos ao vivo, para a glória de Deus. E vamos fazer uma oração então com o Lê, enquanto eu já divulgo aqui na, na rede social da nossa comunidade. Lê, então você pode orar aí à vontade, beleza? Amém. Bom dia, pessoal. Vamos lá, então. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te damos graças, Senhor, por mais um domingo, Senhor, podemos estar aqui aprendendo da tua palavra, Senhor. Papai, que o Senhor abra as nossas mentes, Senhor, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, Pai, e que tudo aquilo, Senhor, que for ministrado, Pai, fica gravado em nossos corações, ó Pai. Que possamos ter a mente aberta, Senhor, para podermos entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Usa no Senhor a vida do André, a minha vida, a vida da Raquel, Senhor, para que possamos passar tudo aquilo que o Senhor quer, Senhor, para essas pessoas, ó Pai. Te damos graças por mais um dia, e que seja um dia cheio da tua presença e cheio do teu aprendizado, Pai. Te louvamos, Senhor, e te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos estão chegando aí e nós vamos dar início a mais uma escola bíblica, né? Que é uma edição especial, né? Que foi feita especialmente para esse período que nós estamos vivendo. Nós estamos falando do despertamento, estamos falando de um pouco da história do povo de Israel, de um momento de crise, e que nós estamos aplicando isso também na nossa vida como igreja, na nossa vida espiritual. E hoje a gente vai falar da lição 5, né, que é de 2 de agosto de 2020, a lição que tem sobre título Zorobabel recomeça a construção do templo, né? Então a gente vai buscar extrair algumas coisas dessa lição de hoje, e eu vou pedir para ler, tá tudo certo aí com o conteúdo, tá na mão aí? Tá na mão. Eu vou pedir para o Lê fazer a leitura bíblica, o texto áureo, na verdade. Pode ler aí, por favor, Lê. Texto áureo. Vamos lá. Se encontre em Ageu 2, 10, 18. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Amém, Lê. Isso aí, textuário Ageu 2, 10, 18. A verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Vou pedir, Lê, para você fazer a leitura bíblica em classe, que tá, vou passar os versículos para o pessoal que está assistindo aí, está em Esdras, no capítulo 5, o versículo 1 e 2, então Esdras 5, capítulo 1 e 2, lá no Antigo Testamento. Depois ele vai ler Ageu, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 12, e depois Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 10. Tá? Então, eu vou repetir, Esdras 5, 1 e 2, Ageu 1, versículo 1 e o 12, e Zacarias, no capítulo 4, versículo 6 ao 10, tá bom, Lê? Pode fazer a leitura, por favor, que eu já vou aqui preparando também para a Raquel entrar. Hoje eu quero, né, cumprimentar a todos com a paz do Senhor, um bom dia aí para todos, né, que estão chegando aí. Hoje a gente está com a participação especial do Lê, né, tá aí para nos ajudar aqui nessa lição hoje, uma bênção. A Raquel também vai entrar aí para participar com a gente, e nós contamos aí com a colaboração, com a participação de todos. Pode mandar pergunta, aproveita que o Lê está aí preparado, né? Estudou bastante a lição,
E é isso aí, vamos aí, porque hoje o presbítero Rubens está de folga, teve um compromisso e não pôde estar, mas nós estamos aqui também aproveitando e fazendo uma edição especial dessa aula com a participação do Lê e da Raquel, que logo vai entrar aí, né? E a gente quer também convidar você aí que tem interesse de participar, de entrar ao vivo com a gente aí, manda uma mensagem para a gente aí no WhatsApp, da nossa comunidade, e a gente te coloca no ar aqui para você falar também um pouquinho, falar sobre algum assunto, colocar aí uma ideia. Nós estamos abertos, é uma escola, nós queremos aprender todos juntos aí e unindo aí as ideias, unindo aí os pensamentos e recebendo de Deus a orientação aí para seguir na nossa vida, amém? Então, Lei, pode ler a leitura bíblica em classe, que eu já vou ajeitando para a Raquel entrar aqui. Beleza. Vamos lá, pessoal. Esdras 5, 1 e 2, hein? E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, em Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Certo? Ageu 1, versículo 1. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias agora, Zacarias 4, versículos do 6 ao 10. E respondeu e me falou, dizendo, então, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina? Porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Amém. Amém. Chegamos aí em cima do ponto, né? Glória a Deus. Então, a leitura que o Lê fez em Esdras, Ageu e Zacarias, ela relata ali, né, o início, o retorno da reconstrução do templo. Só para recapitular, o que acontece? O povo de Israel, através de um decreto do rei Ciro, né, ele iniciou, na verdade, a reconstrução do templo. A gente viu na lição passada, e o que aconteceu? Eles foram impedidos por conta dos samaritanos, né, que mandaram uma carta para o rei Artaxerxes, né, mandaram uma carta para ele, e aí o que o rei fez? Uma carta, na verdade, uma carta difamatória, né, falando sobre a intenção do povo, tudo assim, coisas que não eram verdade, né, e dentro dessa carta, eles
exporam todas as ideias de difamação, e o rei Artaxerxes acabou impedindo, né, embargando a obra. E o povo só começou a construir, a reconstruir novamente o templo depois de 15 anos. Depois de 15 anos, que é onde o Leandro está lendo agora. Deus enviou dois profetas para falar com os líderes de Israel, e Deus ali, através dos profetas, ele orientou, ele direcionou, ele determinou ali que o povo voltasse a reconstruir o templo, né? Isso aconteceu 15 anos depois daquele embargo que aconteceu através do rei Artaxerxes, né? Por conta da carta dos samaritanos. E dentro do que a gente está falando, né? A gente vai entrar no tópico 1 aqui, que tem por título assim, ó, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias, né? Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. É interessante, irmãos, que essa situação que o povo de Israel passou naquele tempo, eles começaram a reconstrução do templo pelo decreto do rei Ciro, a obra foi embargada, e aí eles precisaram de um recomeço. Então, assim, é interessante a gente observar como igreja e como indivíduos, né, diante da presença de Deus, que algumas vezes na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, na nossa vida como igreja mesmo, é necessário recomeços, né? Algumas vezes. E é interessante que todo recomeço, ele é difícil. Todo recomeço, ele requer força, né? Requer dedicação, ele requer impulsionamento, né? Impulsão, ele requer motivação e ele requer direcionamento, né? Então, olha que interessante. Deus, ele mandou dois profetas. Ele mandou Ageu e Zacarias para falar com o povo de Israel, para falar com a liderança. Então, olha que interessante. Todo recomeço, ele é difícil, mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele trabalha de forma a cumprir, a fazer com que nós, como igreja ou como indivíduos, a gente seja direcionado, né? Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que nós observamos na lição, ele mandando os profetas, é que ele deu esse direcionamento, né? Ele mandou os profetas para falar com os líderes. Então, você percebe que ele já falou com as pessoas de autoridade que representavam ali o povo de Israel, e ele trouxe um direcionamento através dos profetas. Então, olha que interessante o que ele fala. No Zacarias 4:1, olha que interessante. 4, deixa eu ver se é o 6. É o 6, isso. Valeu, Kel. E respondeu, Zacarias 4, versículo 6. E respondeu-me e falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Deus aí, ele já está colocando um direcionamento para o povo buscar a ele, se aproximar dele, porque ele já estaria agindo. Então, o que ele trouxe, além desse direcionamento através da profecia de Ageu e Zacarias, ele trouxe a motivação, né? Lembra que eu falei? Requer força, um recomeço requer força, requer dedicação, impulsionamento, motivação. Então, através da profecia de Ageu e Zacarias, Deus trouxe o quê? Deus trouxe a motivação, Deus trouxe o direcionamento, e é isso que precisa. Todo recomeço precisa de uma motivação e de um direcionamento. Então, olha que interessante, né? A obra estava embargada, Deus levantou dois profetas, Ageu e Zacarias. E falou com quem? Falou com Zorobabel e falou com Josué. Quem era Zorobabel? Era um líder do povo de Israel. E quem era Josué?
ele era um sumo sacerdote do povo de Israel. Então, eles eram dois líderes de Israel que foram ali direcionados, motivados, direcionados, né, fortalecidos pela palavra de Deus, para fazer o que? Impulsionar o povo, para trazer, para sair do ponto de inércia e para começar ali a reconstrução do templo. Então, pense, irmãos, que nós, como igreja, Deus, ele sempre nos impulsiona, né? Quando nós precisamos recomeçar como igreja, como indivíduos, Deus sempre nos impulsiona, nos direciona, e ele nos traz uma motivação. E é interessante que o povo de Israel, quando a obra embargou, a Bíblia fala, né, que cada um foi cuidar da sua vida, muitos desanimaram, aí dispersaram, né? E através do profeta, Deus faz o quê? Deus, ele dá um despertamento, traz um despertamento. E nesse tempo que nós estamos vivendo, para todos nós estamos nos reinventando e é um tempo de recomeço para todos nós. É um momento de transição, um momento muito difícil, só que Deus, ele fala através dessa lição de hoje, que nós, como igreja do Senhor Jesus, nada nos detém. Não há nenhuma situação que venha para embargar a nossa vida ministerial, a nossa vida como igreja, que Deus não coloque por terra. Então, Deus, ele está nos impulsionando e nos fortalecendo e nos direcionando para nós não nos dispersarmos e para nós sermos fortalecidos pela sua palavra, né? Glória a Deus. E então eu vejo que no primeiro ponto, Deus envia os profetas que direcionam, que impulsionam e que motivam, né, os líderes, e assim contagiando todo o povo foi contagiado, né? E é interessante que, assim, todo recomeço, ele traz uma renovação espiritual. E é interessante porque o povo de Israel, ouvindo a palavra de Deus, eles, além de serem motivados, impulsionados ali, né, receberam ali uma orientação, um direcionamento, eles foram fortalecidos espiritualmente porque eles acabaram se aproximando mais de Deus. Então, olha que interessante, Deus, ele quer renovar a sua vida espiritual através desse despertamento que está acontecendo nos dias de hoje. Amém? Amém. Lê tudo certo aí? Tem algum comentário para fazer do tópico 1? Não, é só para, tipo, uma observação que quando eu estava lendo, né, que é bem interessante, que, tipo, Ageu, né, e o Zacarias, eles não foram escolhidos por líderes, né, eles foram direcionados por Deus, então. E aí, isso me fez lembrar, né, como você estava falando aí, motivação, né, toda mudança, ela requer motivação, que é um empenho, acho que de todos, né, aí eu vejo como exemplo que a gente passou no ano passado, né, como igreja, querendo que a gente foi mudando daqui para cá e, tipo, às vezes a gente não sabia, mas Deus estava dando direcionamento aos líderes, o caminho correto que a gente deveria ir e querendo ou não, a igreja tinha que estar motivada, como teve, para poder fazer essas mudanças que aconteceram repentinamente, assim, devido a algumas coisas. Então, acho que, se a igreja está motivada junto com os líderes, se a igreja, está unida no mesmo propósito, a, a reconstrução do templo, as coisas que Deus usa o nosso pastor para trazer para nós, elas começam a caminhar, entendeu? Veja um exemplo, a missão que a gente está tendo Deus tem usado o Fábio, né, através das cestas básicas. A igreja está motivada em ajudar, então tem sido uma bênção. Deus tem feito casa ser abençoada com essas cestas básicas. Então, Deus, ele usa os profetas e o ao redor também tem que estar bem motivado para que essas coisas venham
andar e caminhar segundo a vontade de Deus. É isso. Bom dia, irmãos, na paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar aqui com vocês. Somos agradecidos a Deus por cada vida que tem participado dessas aulas. Só gostaria de fazer um comentário que, assim, cada talento que o Senhor dá para cada um de nós, ele é importante. Cada dom que o Senhor ele dá para cada um de nós é para servir a igreja. Então, às vezes, a gente pensa, mas é tão simples. Não, ela é importante, como o Leandro está falando. Às vezes, assim, apenas uma palavra de incentivo, vai, que Deus é contigo, eu estou orando por você, tem sido uma bênção o que você tem feito, dizendo assim para os nossos líderes e para os nossos irmãos, é importante, às vezes você não percebe, mas é um talento que Deus te deu para incentivar outras pessoas. Então, assim, todo talento, todo dom é importante na casa do Senhor. Amém, glória a Deus, né, irmãos? E vendo assim a palavra nesse tópico 1, para a gente concluir, né, e passar para o tópico 2, é interessante a gente perceber, né? Deus, ele envia Ageu e Zacarias, 2 profetas, para levar uma orientação, para levar a palavra dele até Zorobabel, até Josué, e o povo também recebeu a palavra, recebeu a orientação de Deus. E aí a gente vê qual foi o resultado da mensagem que foi transmitida para o povo e para os líderes. O resultado foi a manifestação do poder de Deus. Então, ali, quando o povo recebeu, acatou, né, a mensagem de Deus para eles, Deus manifestou o seu poder ali sobre o povo de Israel para a construção do templo, né? E o impulso, né, dado para o povo, para os líderes ali, foi tão grande que eles recomeçaram e concluíram a obra. Eles foram até o fim, né? Mesmo tendo obstáculos ainda no meio do caminho, eles concluíram a obra, porque eles receberam o poder de Deus, foram impulsionados e foram até o fim. E é maravilhoso isso, irmãos, porque nós, como igreja, Deus, ele traz, através dos seus profetas, né? Através dos seus líderes, né? De cada ministério, ele traz palavras de orientação, de direcionamento, e quando nós, como igreja, acatamos ali essas palavras, Deus, ele derrama do seu poder e ele nos impulsiona para fazer a sua obra, e com certeza nós começamos e nós concluímos cada obra que Deus ele traz para nós realizarmos. E uma obra que nós começamos aqui, né, e ela não tem fim, né, que é representada até pelo livro de Atos, né, é a obra da igreja de ganhar, né, de consolidar, de discipular e de enviar vidas. Esses 4 pilares, eles não têm fim. Por toda a nossa vida, nós vamos estar fazendo essa obra, assim como o povo de Israel reconstruiu o templo, nós estamos, através do poder da unção de Deus, construindo, né, vamos dizer assim, uma grande família para a honra e glória do nome do Senhor. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí o tópico 1, que falou sobre que Deus, ele suscita, ele levanta o profeta Ageu e Zacarias. E esses profetas falaram ao povo, falaram inicialmente aos líderes, né, Zorobabel e Josué, falaram ao povo que quando eles receberam essa palavra, eles receberam também o poder de Deus, o impulsionamento para fazer essa grande obra, e eles foram até o fim. Isso mostra que quando Deus manda uma palavra, quando Deus fala com a sua igreja, ele nos impulsiona e ele derrama do seu poder. Então hoje, Deus está falando com você aí, onde você está. Ele te manda uma mensagem para você despertar, para você buscar o fortalecimento de Deus, porque ele tem uma grande obra para realizar na sua vida. Irmão, você, Raquel, Lê, todos nós que estamos aqui assistindo hoje, temos um chamado de Deus, temos uma grande obra para realizar. E hoje Deus impulsiona você para te levantar, para derramar o seu poder, para que você faça a obra dele. Amém? Quem recebe, diga amém. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos passar para o tópico 2.
Lê, lê pra gente o início do tópico 2 aí, o tema e a introdução, por favor. Pode ler. Tópico 2, ele tem assim, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Continuar lendo tudo? Não, pode, só até aí, tá bom. Eu vou falar aqui, Amém? Vou falar um pouquinho aqui, aí se você quiser fazer algum comentário, Lê, pode ficar à vontade, pode até me interromper se você quiser, tá bom? Então, assim, você também, Raquel, pode me interromper se você quiser. Então, olha que interessante, né? É o tema do tópico, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus, né? Então, aqui esse tópico, ele fala um pouquinho sobre os profetas do Antigo Testamento, né? E depois ele vai falar também um pouquinho sobre manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Na verdade, ele vai falar um pouquinho sobre a ação de Deus através de homens de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Então, é interessante, né? Ele fala aqui sobre Moisés. Depois ele fala sobre Elias, né? Como exemplo de manifestação sobrenatural de Deus no Antigo Testamento. Aí eu pergunto para você, o que Moisés fez, o que Deus fez, né, através de Moisés no Antigo Testamento de sobrenatural? E aí tem bastante coisa, né, Kel? Inicialmente libertou o povo da escravidão. Inicialmente, uma coisa que a gente percebe, né, que ele libertou o povo, né, como a Raquel tá comentando. Mas aí você vê como foi essa libertação. Foi desde o início, através de ações sobrenaturais. A primeira ação sobrenatural que a gente vê, né, quando Deus começa a desenvolver através de Moisés a libertação do povo, é quando Deus ele chama Moisés. E aí Moisés vai até o monte, né, e ali tem o quê? Uma sarça ardente. E a sarça não se consumia. Ou seja, imagina uma planta, né, que está pegando fogo e o fogo não consome a planta. Isso é sobrenatural ou não, Lê? O que você acha? Tá me ouvindo, Lê? Tá travado você. Então, irmãos, você vê, uma planta que pegava fogo e ela não se consumia. Então, é uma ação já sobrenatural. Depois, a segunda ação sobrenatural é que Deus ele fala para Moisés colocar a mão por dentro da roupa e a mão de Moisés ela fica leprosa. E aí depois Deus fala para colocar a mão de volta e a mão ela é curada. Então Deus já começou a manifestar ali o sobrenatural dele antes de Moisés chegar no Egito, né? E depois a gente vê as 10 pragas, depois a gente vê o mar se abrindo, depois a gente vê o maná do céu. Moisés, ele foi um grande profeta de Deus ali junto com o povo de Israel, e Deus ele agiu de uma forma sobrenatural em todos os aspectos ali sobre a vida de Moisés, né? E aí Elias um dos mais, vamos dizer assim, das mais conhecidas ações sobrenaturais de Deus sobre a vida de Elias foi o Elias contra os profetas de Baal, né? Que ali foi lançado um desafio, né? Vou falar mais resumidamente por causa do tempo. Foi lançado um desafio. O Deus que respondesse ali o sacrifício, a oferta, era o verdadeiro Deus, né? E ali os profetas de Baal ficaram ali clamando, se flagelando por horas e horas. Elias até zombava dele, né? Falando, não, seu Deus, eu acho que ele tá de férias, ele tá dormindo, alguma coisa tá acontecendo, né? E aí não houve manifestação, porque o único e verdadeiro Deus era o Deus de Israel, é o nosso Deus, né? O único Deus que criou todas as coisas. E ali, quando
Elias, ele clama a Deus, né, desce um fogo do céu e consome o holocausto, consome toda a água que Elias havia pedido para ser derramada ali, e Deus se mostra poderosamente sobre a vida do profeta Elias, de uma maneira sobrenatural, né? Também tem uma outra situação que também é bem conhecida, né? Que quando foi que Elias, ele fez, através da palavra dele, fez com que não chovesse, né? Sobre a terra por 3 anos e meio. E aí ficou 3 anos e meio sem chover pela palavra do profeta, né? Então, quer dizer, Deus endossando ali a palavra do profeta e agindo através da vida dele. Então, ações sobrenaturais, né? O ministério profético, ele traz ações sobrenaturais de Deus. Então, aí a gente vê no tópico 2, né? O Espírito foi derramado em sua plenitude. Aí houve uma mudança, né? Antigamente, no Antigo Testamento, a gente percebe Deus trabalhando de maneira sobrenatural através dos profetas. Mas no Novo Testamento, há um derramar do Espírito. E aí a gente vê que a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, né? Ela já no Novo Testamento, ela age de que forma? Através dos dons que Deus ele tem derramado para a igreja. Aí eu pergunto para você, quais dons você tem recebido de Deus? Quais os dons você tem buscado de Deus, né? Porque, como a Raquel falou agora há pouco, né? Os seus talentos, os seus dons, eles edificam, são para edificação da igreja, né? O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo uma mensagem de exortação: não despreze o dom que há em ti. Olha que interessante. E ele fala depois para Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. Irmãos, Deus ele agia no Antigo Testamento de forma sobrenatural através dos profetas. No Novo Testamento, até os dias de hoje, Deus age de forma sobrenatural também. Nós precisamos crer na ação sobrenatural de Deus. Irmãos, é real, irmãos. A ação sobrenatural de Deus é real. Nós precisamos crer que Deus age de maneira sobrenatural e nós precisamos buscar os dons do Espírito de Deus. E se permitir também, né? Porque, por exemplo, esse desafio que foi colocado para o profeta Elias, ele ficou lá. O tempo que foi necessário, ele ficou lá, até que Deus enviou a provisão. Então, a gente precisa se permitir para que Deus haja através de nós também, né? Confiar. Nós precisamos confiar e abrir a nossa vida para que Deus ele haja no sobrenatural, né? Nós vamos falar um pouquinho no próximo tópico, né? Porque nós estamos falando do ministério profético, da ação sobrenatural de Deus, né? Mas nós vamos falar um pouquinho no próximo tópico para a gente falar um pouquinho sobre os dons, né? Mas nesse segundo tópico aqui, a gente tem que entender que a ação sobrenatural de Deus, ela é real. Como que a gente sabe, como que a gente vê isso nos dias de hoje? Nós já vimos muito na nossa própria igreja, através do nosso pastor, através da missão que ele tem desempenhado no decorrer dos anos, através daquilo que ele tem compartilhado conosco e do que a gente tem repartido também através das nossas próprias vidas como líderes, né, como pessoas que estamos sendo formadas aí para o ministério. A gente tem visto no decorrer dos anos a ação sobrenatural de Deus, inúmeras situações, tanto particulares como na igreja. A gente tem visto cura, a gente tem visto milagres, a gente tem visto operações, Deus trazendo respostas, né? Então, isso tudo é ação sobrenatural de Deus na vida da sua igreja. Então, irmão, creia que Deus, ele faz o milagre, ele age de uma forma que o homem não entende e ele traz uma ação sobrenatural sobre a vida da sua igreja, sobre a vida do seu povo. Amém? Lê, tem algum comentário, Lê? Você está me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo, Lê?
Tá me ouvindo? Tem algum comentário aí? Parece que tá meio ruim a conexão do Lê, né? Parece que agora vai. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Tá bem. Vamos lá. Tá de boa? Tá de boa, Lê? Tá travado o microfone, né, Lê? Tá travado ali a conexão. Vê se você consegue sair e entrar de novo. Vamos tocar o barco aqui, então, irmãos. Vamos entrar no tópico 3. Quem sabe a conexão do Lê melhora ali, né? Vamos lá. Você quer fazer a leitura? Até que parte? Pode ler a introdução mesmo, do tópico e a introdução. Tópico 3. O ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Pode ler o primeiro. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplos. Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. B. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se haviam perdido. C. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 2, 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Então, estou tentando pegar um versículo aqui. Voltou, Lê? Tudo certo? Tô vendo. Parece que está com atraso a nossa conversa aqui. Você está me ouvindo bem, Lê? Está me ouvindo? Eu estou ouvindo o Lê, mas ele não está me ouvindo. Você não está me ouvindo, né? Não estou ouvindo você. Não sei dizer, hein, Lê, o que está acontecendo. Tá me ouvindo agora? Eu estou te ouvindo. Cadê? Você que não está me ouvindo. Você tá me ouvindo? Sim. Então, vamos lá, igreja. Vamos lá. A Raquel leu uma parte da lição que estava falando sobre o ofício, né, dos profetas, vamos dizer assim, no Antigo Testamento. Então, a gente percebe que, assim, no Antigo Testamento, o profeta, ele tinha uma função principal, vamos dizer assim, que era transmitir uma mensagem de Deus para o povo, né? Então, ele fazia um papel ali de trazer a mensagem de Deus. Só que é interessante que o profeta ele tinha algumas características também, alguns atributos no Antigo Testamento. Ele era consultado pelo povo muitas vezes por várias situações, né? De assuntos espirituais e muitas vezes até de coisas futuras, né?
Então, por exemplo, teve uma situação que um profeta foi consultado para saber se uma pessoa ela ia viver ou não. Então, falando sobre algo futuro, né? Aí a gente vê a Raquel leu, os anciãos vieram a Ezequiel para que esses consultasse o Senhor por eles. Por meio de Ezequiel, ele respondeu que por causa das suas abominações eles não receberiam respostas, né? Em Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se haviam se perdido, né? Onde estão essas jumentas, né? Uma consulta em primeira Reis 4, 14, 2 e 3 está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, né? Então, assim, os profetas, eles tinham, além eles traziam uma mensagem de Deus para o povo, mas eles também tinham esses dons, né, de trazer uma revelação, de visão, né? Então, eles eram bastante consultados pelo povo acerca de diversos assuntos, né? E principalmente assuntos espirituais. Aí a gente vê que quando veio deixa eu colocar o lei de novo aqui. Quando veio o Novo Testamento, né? Aí o que aconteceu? Jesus, ele exerceu o tríplice ofício, né? Ele foi rei, profeta e sacerdote, né? Então, como profeta, ele foi o maior dos profetas, né? E aí ele cumpriu ali na cruz o seu propósito, e ali foi instituída a igreja, e após algum tempo, após alguns dias, foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, começando ali sobre os apóstolos, foi derramado o Espírito Santo de Deus, e agora há uma ação na igreja através dos dons. Os dons são para a edificação da igreja. E eu quero ler para vocês aqui quais são esses dons. E nós, como igreja, a gente tem que ter a consciência de que nós precisamos buscar esses dons, né? Através que são derramados pelo Espírito Santo de Deus. Quais são esses dons? Está escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 12. Diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Esses são os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, que são derramados sobre a igreja e servem para a edificação da igreja. Então você vê, olha, dom de operação de maravilhas, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, variedade de língua, e a outro, interpretação de língua. É muito interessante ver esses dons sendo derramados, e nós temos que buscar esses dons para a edificação da igreja, porque é através da nossa busca que Deus ele vai derramar esses dons sobre a igreja, e que a igreja vai ser edificada, vai ser fortalecida, e Deus ele vai se manifestar, porque no Antigo Testamento os profetas eram usados para manifestar esses dons, né? Hoje, através do Espírito Santo, todos nós temos um acesso a esses dons conforme o derramar do Espírito Santo. Então, nós devemos buscar. Deus ele quer fazer maravilhas através das nossas vidas. Deus ele quer te usar para curar. Deus quer te usar para discernir espírito. Deus ele quer te usar para profetizar, dom de profecia, né? E nós precisamos buscar, porque Deus ele tem esses dons para nós. Amém? Lê, você tem algum comentário? Você não sei se você estava me ouvindo, se tem algum comentário do tópico 2 ou agora do tópico 3 que a gente entrou. Você quer falar alguma coisa? Sim. Pode falar. É que travou aqui para mim. Então, assim, engloba tanto o 2 quanto esse tópico 3, né? É um testemunho que eu e a Adriele estamos vivendo, né? A gente tem buscado esse sobrenatural de Deus
os dons de Deus, os dons que Deus tem, né? E Deus, ele tem usado as nossas vidas de uma forma assim, sobrenatural mesmo. Então, como a Raquel falou, né? Às vezes uma coisa simples, uma palavra que você fala para um irmão, Deus, ele te usa de uma forma assim tão sobrenatural que através de uma palavra que você fala para uma pessoa de incentivo, de motivação ou de amor, uma palavra de amor, pode mudar a vida dessa pessoa, né? E a gente adquiriu um propósito aqui dentro da nossa casa de oração e deixar Deus tocar no nosso coração o que Ele quer falar através das nossas vidas. E Deus, ele tem tocado pessoas em nossos corações, a gente manda mensagem, deixando Deus usar. E às vezes aí é tão sobrenatural que, tipo, a pessoa que está recebendo essa palavra, ela necessitava daquilo. Então a gente tem usado, deixado Deus usar as nossas vidas, aberto os nossos corações para ser moldado pelo Espírito Santo, ser usado por Deus. E Deus, ele tem falado com as pessoas através das nossas vidas, mas não para a nossa glória, para a glória de Deus, claro. Então, então, como a Raquel falou, como o André falou no tópico 2 e no tópico 3, se a gente buscar os dons que Deus tem, buscar o sobrenatural de Deus sem medo, deixar ele usar, estar de coração aberto, Deus, ele faz sobrenatural acontecer, ele faz coisas, tremenda, que você fica assim, nossa. Às vezes uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então, acho que a gente tem que deixar o nosso coração aberto para Deus trabalhar, para Deus usar e descobrir os nossos dons, né? Como o André mesmo falou. Ora, busque o seu dom, porque às vezes uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Pode fazer um comentário. Todos aqueles que agem na função de proclamar a palavra de Deus são seus porta-vozes. É isso que nós somos, né, igreja? Somos porta-vozes do Senhor. Temos que estar mesmo à disposição para fazer o que Ele quer que façamos, né? Ele nos encaminha, Ele nos direciona para falar o que tem que ser dito para a pessoa certa e no momento certo. Glória a Deus por isso. Amém, glória a Deus. E é muito interessante, irmãos, a gente pensar, olha, Paulo, ele falava para a igreja, né? Ele orientou, deixou escrito para a nossa admoestação, ou seja, para o nosso ensino, né? Que nós devemos procurar com zelo os melhores dons, né? E assim, é interessante a gente observar também que dentro daquilo que nós estamos estudando aqui hoje, que também existem os dons ministeriais, né? Lembra que o pastor sempre fala cadê a câmera? Dos 5 dedos lá? Lembra? Então, assim, olha que interessante. Deus, ele derrama dons, né? Espirituais. Então, existe o dom de profecia, existe o dom de maravilhas, discernimento de espírito, né? A gente falou agora há pouco a respeito dessa questão, mas aí a gente também vê, dentro do chamado ministerial de cada um, a gente vê Deus, ele fazendo ele segregando também alguns dons ministeriais, né? Que, por exemplo, aí fala em Efésios 4:11 que Deus deu um para apóstolos, né? Os apóstolos foram aqueles que lançaram os fundamentos, né? E aí nós vemos lá profetas, depois evangelistas, pastores e mestres. Olha que interessante, todos esses cargos, vamos dizer assim, esses dons ministeriais, eles servem para a edificação da igreja. E nós temos que desejar isso, nós temos que buscar. Só que é interessante a gente observar que está escrito que nós devemos procurar os melhores dons, e dentro desses dons existe o dom de profecia. E aqui, na questão ministerial, existe o profeta. Então, a gente tem que entender que não necessariamente quem tem o dom de profetizar é um profeta, né? Porque o dom de profetizar
é um dom de trazer uma palavra, uma verdade de Deus, né? Assim diz o Senhor, né? E ali se revela, traz uma revelação, uma orientação, uma exortação, né? Assim como os profetas faziam, esse dom de profetizar é isso. Deus quer falar com o povo através de alguém que tem esse dom, quer trazer uma exortação. E aí o profeta vai e diz, assim diz. Esse é o dom de profecia. Diferente do ministério de profeta, né? O ministério de profeta é diferente. É algo mais profundo, né? Tem alguns versículos de Atos 3, 1 Coríntios, que falam sobre o dom, o ministério profético, né? Que é uma vocação divina que vem com que a pessoa ela tem um dom, né? Tem um ministério em que ele desenvolve, né? Através do Espírito Santo de Deus, a autoridade para admoestar, exortar, dar ânimo, consolar e edificar e trazer edificação para a igreja. Então, uma coisa é o dom de profecia, que é algo bem específico, né? E outra coisa é o ministério profético, em que esse ministério profético ele vai trazer um pacote completo, vamos dizer assim, em que aquele que exerce esse dom ministerial, ele vai estar sempre admoestando, exortando, trazendo, fazendo o ofício do profeta, não como no Antigo Testamento, que era consultado para saber do futuro, para saber de revelações, não, para trazer trazer uma estrutura. Esse dom ministerial ele traz uma estrutura para a igreja, né? Em que o profeta ele vai estar exortando, trazendo sempre uma mensagem de Deus para fortalecer, encorajar todos essas características, né? Então ele vai estar sempre fortalecendo o ministério através do seu dom. Assim como o evangelista, né, é aquele que vai a campo, que vai longe, né? Assim como o pastor é aquele que cuida das ovelhas, né? Tem lá o cajado, ele alimenta, ele direciona, ele protege, ele cuida, né? Ele acolhe ali, ele apara a lã, né? Quando a lã já está muito grande. Então, e o profeta, o mestre é aquele que ensina, que traz a orientação acerca do uso correto da palavra, né? Dos termos bíblicos. E aí você vê o profeta, é aquele que vai estar sempre exortando, admoestando, impulsionando, encorajando, dentro desse dom ministerial maravilhoso, como são todos os dons ministeriais. Então, eu espero que você entenda essa diferença e que você busque, né, identifique na sua vida qual é o dom que Deus te deu. Se você não recebeu nenhum ainda, é preciso se consagrar, é preciso se santificar, porque Deus ele quer edificar a igreja. Se você perceber esse exemplo do Antigo Testamento, Deus ele trabalhou trabalhou no povo de Israel dessa forma. Ele mandou os profetas, e hoje no Novo Testamento, Deus ele distribuiu os dons aos homens, né, através do Espírito Santo. E nós somos esse canal. Eu e você, nós temos condições de consagrar a nossa vida, de buscar o fortalecimento de Deus, de despertar como igreja, de se integrar no nosso ministério e exercer aquilo que Deus tem. E é interessante, irmãos, que isso é algo sobrenatural. Os dons ministeriais, os dons espirituais, eles são algo sobrenatural. Deus ele se manifesta de uma forma sobrenatural. Então, assim, é maravilhoso ser usado por Deus como um instrumento através dos dons espirituais e dos dons ministeriais. E nós precisamos buscar isso, né? Imagina o Lê, fala aí, Lê, imagina o Lê dentro de um culto, tendo recebendo o dom de maravilhas, e aí o Lê começa a fazer coisas maravilhosas, né? Imagina o Lê recebendo um dom de cura, né? Olha aí, um dom de revelação. Imagina, né, a Raquel. Receba, Lê. Imagina a Raquel
profetizando, recebendo o dom de profecia. Imagina a Raquel começando a falar em línguas e o Lê de repente começa a interpretar línguas. Irmãos, eu já vi isso, é muito maravilhoso. E nós como povo precisamos despertar, investir, sabe, no reino de Deus, no nosso chamado, naquilo que Deus tem para nós, para que Deus ele possa edificar uma grande morada, uma grande casa, uma grande família através das nossas vidas, né? Porque na nossa unidade, no nosso fortalecimento, na nossa busca, na nossa consagração, como igreja e como indivíduos, Deus ele vai manifestar a sua glória na nossa vida através dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Quanto mais a gente se entrega a Deus, mais ele se revela a nós. É um propósito de Deus que a gente mergulhe mais em conhecê-lo, para que a gente possa receber mais dele. É isso, e Deus ele vai te dar autoridade. De repente você tá lá, sabe, buscando de Deus, Senhor, eu quero mais de ti, eu quero ser cheio, e aí você vai se entregando, vai se consagrando, jejuando, é para isso que serve o jejum, né? Muita gente quer jejuar pensando que jejuar é para conquistar coisas, né? Eu vou jejuar para Deus melhorar o meu salário, eu vou jejuar para Deus me dar uma casa, eu vou jejuar para Deus me dar um carro. Não, jejum é para você consagrar a sua vida, para que Deus possa derramar mais do Espírito Santo dele em você. E aí, de repente, você se consagrando, você meditando na palavra, você buscando com anseio os melhores dons, descansando que Deus vai fazer isso na sua vida. De repente, você vai estar na casa de alguém, você vai estar num culto no lar, você vai estar na igreja, né? E aí você vai começar a exercer um dom que Deus derramou na sua vida naquele momento. E aquilo vai ser contínuo na sua vida. E aí nós vemos pessoas que se consagram, pessoas que buscam, que exercem vários dons ao mesmo tempo. Irmão, Deus tem uma grande obra para realizar. Assim como, eu repito, como eu falei no começo, assim como o povo de Israel reconstruiu ali o templo, os muros, né? Deus tem uma grande obra, nós estamos numa grande construção aí, construindo um palácio para Deus através das nossas obras aqui na terra. E essa construção, as ferramentas que Ele nos dá, são os dons ministeriais, os dons espirituais para a gente alcançar isso. Você é um profeta de Deus. Se você buscar, você é um profeta de Deus. Você é um ministro do Senhor. Você tem que crescer. Você tem que buscar esse crescimento, porque Deus é Ele que vai regar você como uma planta e te dar ali um crescimento saudável, e as suas raízes vão ficar cada vez mais fincadas na palavra de Deus e vão florescer. E a sua oferta, irmão, o seu trabalho, o seu chamado vai subir como um cheiro suave às narinas de Deus. Amém? Eu espero que você tenha recebido, né? Lê, Raquel, vocês têm algum comentário para falar acerca dos dons, acerca de tudo aquilo que a gente falou nessa noite? Ou nessa manhã, perdão. Não, é só isso mesmo, das pessoas que estão aí assistindo, se mergulhar mais na presença de Deus, porque Ele revela os dons que há sobre você e deixar Deus usar. Estar de coração aberto para Deus usar sobrenaturalmente, e pode ter certeza que se você se mergulhar mais na presença dele, você vai ser usado por Deus de uma forma assim sobrenatural. Quanto mais você mergulha, quanto mais você é usado por Deus, mais você vai querer ser usado por Ele. Então, se mergulhe mais, abre o coração para que Deus possa te usar da forma que Ele bem quer. Está bem falado tudo que foi ministrado, que essa palavra sirva de encorajamento para cada um de vocês, para cada um de nós, e que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Amém. Irmãos, nós sabemos que os dias de hoje, ele é um tempo de despertamento. Ele é um tempo para a gente buscar mais de Deus, e a gente percebe que, sabe, ouvindo tudo que está acontecendo nas igrejas, nos ministérios, aí fora,
a gente percebe que cada vez menos estão se falando de dons ministeriais, estão se falando de dons espirituais. Cada vez menos a gente vê as pessoas exercendo esses dons. A gente vê muito homens que estão à frente, líderes de igreja, trazendo filosofias, trazendo palavras bonitas, né, que encantam, que emocionam, que prendem a atenção, usando bastante, né, aquele poder de comunicação que se aprende nas escolas de comunicação, usando o poder da fala, criando textos maravilhosos, né? Não que eu não estou criticando isso, porque a palavra de Deus tem que ser transmitida da maneira mais agradável possível, mas pelo que eu vejo hoje, parece que está muito nisso, trazer coisas aos ouvidos, coisas para emocionar, filosofias, conceitos, ideias que vão se desenvolvendo através de conceitos filosóficos e tudo mais, e estão se esquecendo um pouquinho da busca pelo Espírito Santo de Deus, da busca pelo enchimento do Espírito Santo de Deus, né? Quando você pega a vida dos apóstolos, né, a gente vendo, dentro do tema que nós estamos estudando hoje, a gente vendo a vida dos apóstolos, né, eles receberam o poder, o revestimento de poder com o Espírito Santo de Deus, e ali eles começaram a exercer dons ministeriais e dons espirituais. Você via Paulo, ora curando, ora discernindo espíritos, né? Você via os discípulos curando, realizando milagres, maravilhas, usando os dons, né, ministeriais, os dons espirituais que Deus já derramou, porque eles estavam abertos, eles estavam com a vida entregue a receber de Deus. E hoje a gente vê muita conversa e pouca ação, porque há pouca consagração e muito questionamento, né? Muita filosofia, muita dramatização, muito sensacionalismo. Irmãos, a palavra de Deus, ela como a gente fala, né, no popular, é arroz com feijão. Ela é simples, ela é direta, ela é objetiva. Então, que nós possamos, irmãos, buscar de Deus esse revestimento, despertar, sabe, trazer um recomeço para a nossa vida espiritual e buscar mais de Deus para que Ele derrame esse Espírito, para que esses dons, né, do Espírito Santo, e a gente possa atuar realmente como ferramentas de Deus, levando a palavra, levando o consolo, levando a verdade para um mundo perdido, para um mundo pecaminoso. Amém? Eu quero agradecer a Deus, eu vou ver se eu consigo aqui falar o nome de todos, mas se eu não falar, irmãos, é porque eu não vi aqui, mas eu agradeço a presença do Elinho, que está sempre conosco do começo, a diaconisa Rosa Mangini, né, acho que pronuncia assim, o Keller, nosso irmão Keller, nossa irmã Iracema, nossa irmã Vera, a Evelyn, nosso irmão Nelson, a irmã Conceição, o pastor estão ouvindo a gente aí, a Alícia, a Rony, Ivonete Dias, todos esses irmãos aí que estão participando com a gente, irmã Doraci, irmão Milton, pastor Milton, Deus abençoe, pastor, pela sua presença, é muito bom, irmã Lia, né, a irmã Glória, né, todos esses irmãos aqui, eu estou baixando para ver se eu vejo mais alguém aqui, tem bastante gente, mas que Deus abençoe a vida de vocês aí, que tenha sido bênção para todos vocês aquilo que nós passamos nessa manhã, que você possa buscar os dons espirituais de Deus para a sua vida, os dons ministeriais, possa se dedicar, Deus ele vai... A Verônica está aqui, glória a Deus. Verônica, você é uma bênção, Deus abençoe você, né? E que você possa buscar, irmã Vera, não sei se eu tinha falado, né? E que você possa buscar. Deus, ele tem muito para fazer na sua vida, através da sua vida, e nós somos um canal de bênção para este mundo. Você é um profeta de Deus, você é um ministro de Deus, você é um canal de bênção para a sua família, para o seu ministério,
para a sua própria vida, porque Deus ele age em você e através de você. Que você possa receber essa palavra, essa lição que nós ministramos nessa manhã. Agradeço muito a Deus pela vida do Lê, né? Amém. E pela vida da Adriele também, Amém. que liberou o Lê, né? Porque, pelo que eu vi, hoje era dia de você limpar a casa, não era, Lê? Aí ela liberou você, não é isso? Foi ontem, foi ontem. Ontem eu limpei a casa. E agradeço a Deus pela vida da Kel também, que participou com a gente hoje. Amém. E agradeço a Deus pela vida do presbítero Rubens, que está sempre com a gente aí, né? E hoje fez falta, né? Faz falta. E é isso. Deus abençoe vocês. Lê, quer fazer algum comentário? Agradecimento aí? Bom, agradeço a oportunidade. Desculpa aí que teve uma hora que travou o celular aqui, mas agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Que Deus possa usar não só a gente, mas muito mais pessoas aí que se estejam abertos também a participar da escola de líderes, né? Assim, aparecendo nas lives também, dando uma estudada, porque é uma oportunidade de, quem sabe, ter o dom aí da palavra, né? Uma oportunidade de você poder ministrar algo, ministrar um conteúdo, então esteja aberto também a poder participar desses momentos, dos momentos do culto lá, mandar uma mensagem, mandar uma palavra. Deixa Deus usar vocês aí da forma que Deus quer. Muito bom, Lê. E é muito legal a interação, né? Quando a gente vê as mensagens, assim, é legal, porque a participação, ela mostra que nós estamos juntos, né? E quando a gente vê essas mensagens, né? A irmã Conceição ali, falando que nós somos uma bênção. A irmã Conceição que é uma bênção, né? Tão amorosa, a irmã Glória também. Todos os irmãos ali que vão comentando são muito queridos e a gente realmente se sente muito bem como uma família. E glória a Deus. A participação de todos é importante. A participação, a interatividade, escrever a sua mensagem, a sua pergunta, né? Eu falei, hoje ninguém quis mandar pergunta hoje, aproveitando que o Lê estava aí, né? O Lê acabou escapando. Mas na próxima, vamos ver se os irmãos perguntam, tiram suas dúvidas aí. Às vezes quer falar tirar uma dúvida sobre a história do povo de Israel. Aproveita que, né, os irmãos estão participando aí. E vai mandando sua mensagem, sua pergunta, seu comentário, o que você está achando, né? Isso é bom, muito bom. E é muito legal que os irmãos, eles estão participando e a gente glorifica a Deus, tá bom? Amém. Raquel, você quer? Eu quero também agradecer a Deus pela sua vida, André, por você se dispor, glória a Deus, se dedicar, que o Senhor Deus continue te abençoando, te iluminando, e é bênção para todos nós, né? E você, não perca o culto dessa noite, tenho certeza que Deus vai falar com você de uma forma especial. Amém? Deus abençoe a todos, um ótimo domingo e até logo. Ótimo domingo, irmãos. Nós amamos vocês. Estamos juntos aí para a honra e glória do nome do Senhor. Não é isso, Lê? É isso aí. Saudades de todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Até domingo que vem. Hoje à noite, culto, às 18 horas. Até mais tarde.